Srila Govinda Maharaj, Reflexões Douradas. Se alguém tiver alguma pergunta durante a transmissão, pode fazer, tanto pelo WhatsApp como colocar um comentário no Facebook. Eu vou ler só o último trechinho do que lemos ontem, porque é muito importante isso que Srila Govinda Maharaj falou. Ele fala o seguinte: na prática devocional, sempre haverá alguma perturbação em nossa vida, mas não ligamos para isso. Então, sempre teremos alguma perturbação. A vida espiritual é assim. Não é uma linha reta, é um zigue-zaguear como uma cobra andando. Às vezes vai para frente, às vezes vai para trás, mas no final ela vai seguindo corretamente lá na frente, se você fizer o que o Guru orienta. Mas você terá dificuldade sim, Maya vai te testar sempre. Sempre Maya vai colocar algo na sua mente para você desistir. Sempre Maya vai colocar algum empecilho, alguma coisa para você desistir, para você não cantar a japa, para você não fazer Ekadashi, para você não ir ao templo, para você não ir ao festival. Sempre Maya vai colocar algo, mas como disse a Srila Govinda Maharaj aqui, nós não ligamos para isso, nós temos que enfrentar isso. Isso faz parte da vida devocional, nós temos que saber isso. Então, quando vem a dificuldade, quando vem algo que a nossa mente não gosta, enfim, alguma diversidade, nós sabemos que isso vai acontecer e temos que enfrentar e passar pelo teste. Não podemos ser reprovados no teste. Temos que continuar. E o que é ser reprovado no teste? É você não fazer o serviço. Se você continua no serviço, mesmo às vezes não gostando muito do que você está fazendo, porque a mente que gosta ou não gosta, você tem que continuar, nunca abandone o seu serviço. Então, a perturbação virá, como disse lá Govinda Maharaj, mas nós não ligamos para isso. Quem procura servir tem de encontrar perturbação nesse mundo material. Então, quem está servindo sempre vai ter perturbação no serviço. Aquele que não serve não vai ter perturbação no serviço. E aqui Srila Govinda Maharaj mais para frente vai falar sobre ficar cantando a japamala sozinho. Então, temos que servir, a perturbação virá, mas não podemos parar. E ele continua: quem não tentar servir não será perturbado. Ficará simplesmente sozinho, cantando em suas pontas da japamala, sem tentar fazer qualquer esforço para servir. É muito cômodo você ficar em casa cantando a japamala. Você ficar em casa cozinhando, oferecendo para a deidade e oferecendo a boga. Você tem que ir na frente, no campo de batalha, porque é uma batalha contra a Maya. E o Guru e Krishna gostam que você esteja na frente. E aquele que está na frente, aquele que está dando a cara para bater, é o primeiro a ser atingido. É como uma guerra, aquelas guerras antigas que os soldados, Primeira Guerra Mundial, soldados tinham aquele monte de soldados de um lado e do outro, e os primeiros eram os primeiros a morrerem. Então, aquele que está na linha de batalha, na linha de frente, é o que mais vai levar bordoada. Aquele que mais vai ter perturbação é aquele que está na linha de frente. Aquele que está servindo. Quanto mais ele serve, mais Maya vai colocar obstáculos. Mas aquele que serve corretamente e tem sinceridade, ele vai ultrapassar os obstáculos. Não há problema nenhum nos testes, ele passará pelos testes.
desta maneira, permanecerá sem ser perturbado. Então, sem servir, sem ser perturbado. E sem progredir. Então, aquele que não está servindo, aquele que não está na linha de frente, aquele que não está servindo, ele não vai progredir. Ele vai ficar estagnado. Se ele ficar na sua casa, sozinho, ele vai ficar estagnado. Se a Tia Maria falou, fazer a prática sozinho em casa é trapaça. É uma trapaça contra Deus. Porque Deus falou, tem que ser o caminho é coletivo. Temos que ter, sabe, sangue, associação com devotos, o canto congregacional dos santos nomes. Mas quem segue a vida de serviço tende a encontrar algumas perturbações. Isso também é um tipo de sintoma positivo. Então, quando a perturbação vier, quando você tiver uma dificuldade, é um sintoma positivo. Quanto maior a dificuldade que você tem no serviço, maior é o sintoma positivo. É sinal que está certo. Quanto mais perturbação você tem na mente para fazer o serviço, está certo o serviço. Se você está sem fazer o serviço correto, Maia não vai te incomodar. Aí ele dá um exemplo de um desportista, né? Se o desportista corre, mas não sente dor nas pernas, não sentirá que seu tipo de corrida é suficiente. Quer dizer que ele não está se esforçando o bastante e, desse jeito, não ganhará a corrida. Os principiantes não conseguirão serviço se ficarem num humor relaxado. Aquele que fica relaxado, aquele que não tem vontade de fazer nada, o principiante, ou mesmo que não é principiante, ele não tem vontade de fazer, ele está sempre com preguiça, ele não vem ao templo, ele não faz a prática diária correta, ele está relaxado. Isso daí não é bom para a pessoa. Aí se a Govinda continua. Serviço é sempre difícil e quem puder fazê-lo será beneficiado. O serviço não é fácil. Serviço a Deus é muito mais difícil do que serviço material. Não é nada fácil. Quem acha que é fácil, não é fácil. E cada vez vai aumentar mais a dificuldade. Mas nós estamos preparados. Aquele que segue corretamente vai estar preparado para receber a dificuldade, para receber o teste. Então temos que estar preparados. E como que vamos nos preparar para essas perturbações, para a dificuldade que virá? Fazendo a prática correta, seguindo o Guru, não quebrando princípios, fazendo Ekadashi, cantando as canções de manhã e à noite, cantando a Japamala, vindo ao templo, fazendo satsanga. Tudo isso vai deixar nós muito fortes, muito pesados, e vamos conseguir passar pelas perturbações. É como uma turbulência no avião. Depende do lugar, depende do avião, tem muita turbulência, mas isso vai passar. A viagem não é sempre mil maravilhas. Às vezes tem turbulências muito grandes, principalmente aviões pequenos. E nós somos pequenos. Nós somos muito infinitesimais. Então a perturbação é grande. Aquele que está forte, que está pesado, que já tem muito tempo de seva, mesmo assim vem a perturbação, mas ele passa tranquilo por ela. Ou às vezes nem tão tranquilo, mas ele passa por ela. Então, quanto mais você serve, pense nisso. Quanto mais você está se entregando a Deus, maior a dificuldade. Maia vai colocar obstáculos para você que você vai pensar, eu não vou conseguir, eu vou parar, eu não consigo fazer isso, eu não consigo passar por esse teste.
mas temos que passar. É o caminho é passar pelo teste que Maia nos impõe. Quer dizer que ele não está se esforçando, ele está falando do devoto iniciante, né? Ele não está se esforçando o bastante. Tem uma pergunta agora aqui para Srila Govinda Maharaj. O devoto fala assim: ouvimos dizer que os habitantes de Navadvipa são especiais. Como devem vê-los aqueles que vêm de fora do Dan sagrado, do Dan transcendental? Veremos que os residentes são muito auspiciosos, mas o que vemos agora nem sempre é auspicioso, pois nossa visão encoberta pela ilusão por Maya. Então a nossa visão é encoberta por Maya. Então, claro que quem mora em Navadvipa, os habitantes de Navadvipa, os habitantes de Vrindavana, são muito auspiciosos. Não é qualquer alma que nasce em Navadvipa e que nasce em Vrindavana. Não é qualquer alma que permanece muito tempo em Navadvipa e muito tempo em Vrindavana. Os nossos olhos não conseguem ver essa auspiciosidade. Às vezes vemos coisas ao contrário, vemos o lado relativo da pessoa. Nós temos que pegar, Srila Govinda Maharaj fala, nós temos que ver sempre o lado bom de todo mundo. Todo mundo tem um lado bom. Então, normalmente nós temos o defeito, nós temos a mania de ver o lado ruim da pessoa, ver o defeito da pessoa e apontar o dedo. Olha, ele fez aquilo. A pessoa se esforça durante anos e anos e anos, dia após dia, todo dia servindo, horas por dia servindo. Uma coisa errada que a pessoa faz, uma coisa que ela errou, todo mundo só vai olhar o que ela errou. A última impressão que fica não é todo o serviço que a pessoa fez, é aquilo que ela errou. Nós colocamos o dedo na ferida. E sempre que lembramos da pessoa, lembramos pelo erro dela, não pelo acerto. Isso é uma visão que não é adequada. Temos que olhar o lado bom. Todo mundo tem um lado bom. E todo mundo tem um lado ruim. Você fica apontando o dedo e vendo defeito no outro, olhe para si mesmo. Quanto defeito você tem? Quanto defeito eu tenho? Nós temos que ver isso. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade. E o devoto, ele tem que olhar a qualidade dos outros, daquele que está servindo, aquele que serve dia após dia. Não é fácil, todo mundo sabe, quem está no serviço todo dia se dedicando, não é fácil. Tem dia que nós não temos vontade de fazer, um dia tem, outro dia não tem, isso daí é normal. Um dia você está mais animado, outro dia está menos animado, mas não podemos olhar o defeito dos outros, temos que ver as qualidades, tudo que aquela pessoa fez. Srila Bhaktivinoda Thakura escreveu em seu Navadvipa Mahatmya que não vemos o que de fato se encontra aqui em Navadvipa. Aqui tudo auspicioso, mas o que de fato vemos é Maya. E quem vemos também está em ilusão. Porém, sobre a cobertura de Maya, encontra-se a verdadeira e viva Navadvipa. Precisamos descobrir a Navadvipa viva através da nossa devoção e pela misericórdia dos devotos de Shriman Mahaprabhu. Esta é a única forma possível. Caso contrário, o pó e tudo dentro de nossa visão
mundana estará em Maya. A verdadeira Navadvipan vive por trás de nossa visão mundana. Então nós não conseguimos ver realmente o que é transcendental. Nós não temos a visão para ver realmente o que é. Temos Maya por trás, Maya encobrindo. Até um local sagrado para nós, Maya está encobrindo nossa visão. Não conseguimos ver. Não conseguimos entender o quanto o Navadvipa é auspicioso, o quanto o Vrindavan é auspicioso. Nós não conseguimos ver o quanto o templo é auspicioso. Srila Siddhartha Maharaj falou, não tem diferença entre o templo que tem serviço à deidade diário, que tem serviço aos Vaishnavas, que segue regras e regulamentos de acordo com o que o Guru fala. Não tem diferença desse local do templo para o mundo transcendental. Então o templo é o mundo transcendental, mas nós não temos essa visão. Se nós tivéssemos a visão que o templo é o local transcendental, nós iríamos mais ao templo. Porque quem não quer ir ao mundo transcendental? Nós queremos ficar no mundo material? Então o templo é um oásis no deserto. Em volta dele só tem o mundo material, mas ele não é do mundo material. Lá é o mundo transcendental. Então, quando você vem ao templo, você está vindo durante algumas horas, alguns minutos, para o mundo transcendental. E você vai servir congregacionalmente, vai ter uma associação de devotos. Mas nós estamos encobertos por Maya. E aí Maya encobre tanto o templo como a nossa visão. Maya encobre, nós não vemos o quanto é importante ir ao templo, o quanto é importante praticar juntos. Qualquer obstáculo que tem, você fala, não quero mais ir ao templo. Não quero mais ir lá. Mas é que nós não conseguimos enxergar o quanto é importante. O quanto é importante praticar, o quanto é importante vir ao templo, o quanto é importante cantar congregacionalmente. Agora tem um verso aqui. Maya Kripa Kori Jala Utaya Jaquim. Quer dizer o seguinte: veremos com a visão adequada só quando Maya Devi, por misericórdia, retirar a cobertura de nossos olhos. E isto só é possível por meio do humor devocional da alma. A diva, a alma, precisa se render a Shri Mahaprabhu e a Shri Nityananda Prabhu. Shri Nityananda Prabhu é o mestre de Maya e por sua vontade Maya removerá a cobertura de nossos olhos. Então, Nityananda Prabhu é o mestre de Maya. Quem é Nityananda Prabhu? É o Guru. Pela misericórdia do Guru, o Guru tira a Maya da nossa visão. E o que é a misericórdia do Guru? É serviço devocional. Quando o Guru te dá serviço devocional. Então, Nityananda Prabhu é o mestre de Maya. O Guru é o mestre de Maya. Ele te dá misericórdia e Maya sai da sua visão. Mas a misericórdia é serviço devocional. Não é como a maioria pensa, Gurudeva, me dê misericórdia e ele tira tudo de ruim de você. Não, a misericórdia do Guru é o serviço. O serviço vai tirar tudo de você. O Guru não vai tirar, ele somente orienta. Não é o Guru que vai fazer o serviço. Ele faz o serviço para Deus, mas ele usa você como ferramenta. Se você não quiser, se você não seguir o Guru, ele não vai tirar Maya de você. Você vai continuar com Maya. Nós temos que seguir o Guru.
Por sua vontade, Maia remove a cobertura de nossos olhos. Nesse momento, tudo será revelado perante nós e seremos capazes de ver a verdadeira Navadvipidam transcendental. No momento estamos tentando ver a verdadeira Navadvipa, mas o que vemos é apenas uma parte de Maya. Essa é a principal filosofia dada por Srila Bhaktivinoda Thakura, por Srila Kaviraja Goswami, por Srila Narahari Chakravarti Thakura, em seu livro Bhakti Ratnakar. E também por Srila Prabhupada Sarasvati, bem como por toda a Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Então os gurus estão dando toda essa verdade para nós. Estão dando toda a verdade sem Maya. Somos treinados por Srila Guru Maharaj e, portanto, tentamos sempre ver com o nosso humor devocional, conforme a diretriz dele, e não aceitamos de imediato como sendo transcendental aquilo que aparece diante de nós. Julgamos e então reconhecemos. Julgar também é uma manifestação de nossa mundanidade. Então não podemos julgar nada. Nós temos a mania de julgar os outros. Porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Ele não poderia fazer isso. Quem é ele para fazer aquilo? Ficamos julgando. Ele tem um cargo que ele não podia fazer isso, ele não podia fazer aquilo. Não temos que julgar ninguém. Temos que olhar nós mesmos. Porém, pela misericórdia de Srila Guru Maharaj, tornamos-nos às vezes capazes de reconhecer. No mesmo dia em que Srila Guru Maharaj foi embora deste mundo, uma grande mangueira também deixou seu corpo. Isso aqui é uma história muito... Todo mundo conhece essa história. Tinha várias mangueiras no mate, lá em Navadvipa, em Korodvipa, e quando Siddhartha Maharaj abandonou o corpo, uma delas abandonou o corpo também. Veja só. E Srila Govinda Maharaj fala: fiquei surpreso, pois era uma árvore muito forte. Em 24 horas, todas as suas folhas caíram e todos fomos capazes de compreender que a árvore havia abandonado o corpo. Mas, na época, não fomos capazes de compreender a razão da árvore ter deixado o corpo. Eu pensei que a árvore o fizera por não poder tolerar a forte separação de Guru Maharaj. Talvez ela fosse muito querida de Srila Guru Maharaj, e se fora devido à profunda saudade que sentira. Porém, mais tarde, descobri que essa não era a única razão. Mas duas mangueiras do mesmo tamanho continuavam vivas, próximas dali. Mas essa árvore, em particular, desaparecera. Por isso, comecei a meditar mais sobre a razão dela ter ido embora. E no que
realmente acontecera ali. Então, certo dia, tive um sentimento. Senti que para os devotos, frequentadores do Arati e de outras adorações a Srila Guru Maharaj, seria necessário construir 2 pilastras que ficariam próximas no ponto em que aquela árvore ficara. A minha natureza não me permite matar qualquer árvore do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Só mexia com as árvores por uma razão muito especial e inevitável. Se aquela mangueira, em particular, tivesse permanecido viva, em vez de cortá-la, eu teria me decidido por um projeto de edificação menor. E foi por isso que a própria árvore desapareceu deste mundo. E agora pode-se ver como o Samadhi Mandir de Srila Guru Maharaj, o templo da união em separação, manifestou-se no mesmo lugar. Embora eu não pudesse compreender como o templo iria se manifestar, aquela árvore pôde, junto ao Radha Kunda, em Siddham Vrindavana, pode-se ver 6 árvores. Antes de ler isso aqui, então, Srila Govinda Maharaj, ele pensou que o motivo da árvore abandonar o corpo no mesmo dia que Srila Siddhar Maharaj era somente a separação, a dor que ela sentiu de Srila Siddhar Maharaj ir embora, e ela foi embora junto. Mas tinha um outro objetivo também. O Samadhi Mandir, o corpo de Srila Siddhar Maharaj, quem conhece lá Koladwip, o templo, sabe que é um templo muito bonito. O Samadhi Mandir de Srila Siddhar Maharaj, e a árvore estava justamente lá, naquele local. E Gurudev ia ter que fazer um Samadhi pequeno, ia ter que mudar o projeto se a árvore continuasse lá, porque Gurudeva não ia cortar a árvore. Gurudeva falou, ele não cortava nenhuma árvore de Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Quem é a árvore que está lá? Quem é a alma que está naquela árvore? Ele não ia matar aquela árvore. Mas ela abandonou o corpo. Ela percebeu que o Samadhi ficaria bom naquele lugar, daquele tamanho. Gurudeva não percebeu, mas a árvore percebeu isso. Então ela abandonou o corpo por si só, por sua vontade. Caíram em 24 horas, caíram todas as folhas e ela abandonou o corpo. Isso não é mundano. Se falar isso para um ateísta, ele vai dar risada. Ele vai falar que é uma coincidência, que a árvore estava doente e abandonou o corpo. Que ela, enfim, a pessoa ateísta, a pessoa que não tem fé, ela não acredita nessas coisas. Shripata Maharaj falava, temos que nos atentar aos detalhes. Os detalhes são muito importantes. Isso é um detalhe. Aconteceu, Srila Govinda Maharaj viu, os devotos viram. Não foi por acaso que ela abandonou o corpo. E por que as outras não abandonaram o corpo? Porque não estava atrapalhando o local que ia ser construído o Samadhi de Guru Maharaj. Isso é transcendental. Isso não é mundano. A nossa visão mundana não consegue compreender isso. Vai pensar na parte de doença. A árvore estava doente e ela abandonou o corpo. Como tudo, toda árvore vai abandonar o corpo. Ninguém é eterno no mundo material. Mas não é coincidência. Nada é coincidência. Nada que acontece no mundo material é coincidência. Tudo tem uma explicação. Tudo tem um motivo. Não é coincidência você estar casado com a sua esposa. Não é coincidência se você tem um animal de estimação, aquela alma que está no animal vir para você cuidar. Não é coincidência o filho que é seu filho ter nascido na sua casa. Nada é coincidência. Não é coincidência o emprego que você tem.
o chefe que você tem. Nada é coincidência. Tudo está planejado para o melhor para nós. O ambiente é perfeito para nós. Então, como o ambiente é perfeito, a árvore abandonou o corpo e Srila Govinda Maharaj conseguiu construir o Samadhi Mandir onde está hoje, da forma correta que ele queria, no planejamento dele. Continuando aqui, então, Srila Govinda Maharaj fala, né? Junto ao Radha Kunda, em Sridham Vrindavana, pode-se ver 6 árvores, os 5 Pandavas e mais Draupadi. Vivem agora na forma daquelas árvores. Elas proporcionaram um sonho a Srila Raghunatha Das Goswami, no qual que diziam: por favor, não nos retire, somos os 5 Pandavas, vivendo aqui na forma dessas árvores. Procuramos ver tudo nesse Sri Chaitanya Sarasvati Mati com esse mesmo tipo de visão. Então temos que ver justamente dessa forma. Srila Siddhartha Maharaj falou: tudo que tem no templo, no ashram, é perfeito. Por isso não devemos matar nenhum inseto que tem no templo. Ele está no templo porque ele tem que ficar no templo. Não temos que matar nenhum inseto. Na verdade, não temos que matar inseto em local nenhum, mas muito menos no templo. Tudo é perfeito. Quem está no templo não é qualquer um. Não é qualquer alma que entra no inseto que vem para o templo. É diferente do inseto que está na tua casa e o inseto que está no templo. A alma dele é diferente. Se tem uma mosca no templo e ela vai comer uma água praçada que está no chão, que alguém deixou cair, a alma entrou naquela mosca que estava no templo e ela conseguiu honrar a praçada. A mosca da sua casa, de repente, até pode honrar a praçada, se você oferece. Também não é qualquer mosca que vai honrar a praçada. Ela tem que ter um passado anterior para estar lá honrando a praçada. Então, tudo que existe é perfeito. Temos que ter essa concepção. Por isso, Srila Govinda Maharaj falou: temos que olhar tudo da forma correta. Tudo aqui é muito auspicioso. Sempre me sinto feliz ao tocar e ver as árvores. Penso que é pela graça de Srila Guru Maharaj e também pela misericórdia sem causa que me foi concedida pelos muitos Vaishnavas que obtive estes sentimentos e algum bom senso. Muitas vezes podemos não percebê-lo totalmente, mas o conhecimento está nos ajudando a ver que tudo é transcendental e que tudo é muito auspicioso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Continuando aqui então, tenho sido encarregado de fazer muitas coisas aqui no MAC, mas, dentro do possível, evito sempre causar dor aos demais. Penso que nossos devotos seriam muito beneficiados se, pela misericórdia de Srila Guru Maharaj, também pudessem obter esse tipo de visão.
aqui no Dan existem duas coisas, o mundano e o transcendental, e precisamos separá-los. Caso contrário, seremos sempre perdedores. Então, no Dan sagrado, no templo, no ashram, no templo, sempre tem duas coisas, o mundano e o transcendental. Temos que separá-los. Temos que saber separá-los. Senão, como diz aqui, sempre perderemos. Se não separarmos o mundano do transcendental, nós perderemos. Existe um mundano? Sim, existe um mundano. Nós, devotos, vivemos no mundo material. Então, temos erros. Por isso, não temos que olhar os erros, temos que olhar as qualidades. Não podemos apontar o dedo. Todo mundo tem um lado auspicioso e um lado mundano. Todo mundo faz coisa errada, todo mundo serve da forma correta. Uns mais, outros menos. Então, a nossa meta é não olhar o defeito dos outros. Nós somos inspetores de esgotos. Siddhartha Maharaj falava. Siddhartha Maharaj falou, quando você vai mexer no lixo do outro, o mau cheiro sai e te contamina também. Quando você fica olhando o defeito do outro, isso deve te contaminar. Isso é extremamente importante. Não temos que ficar olhando o que o outro faz errado. Temos que, na verdade, nós olhamos, mas não podemos criticar. Se olhamos algo errado no outro, vamos tentar não fazer igual. O que podemos fazer? Podemos falar com a pessoa. Olha, Prabhu, Didi, não faça isso não é auspicioso, isso não é bom para a devoção. Mas não ficar divulgando, criticando a pessoa. Podemos orientar a pessoa. Se você é mais sênior que o outro ou não, você pode orientar, mas não criticar. Na posição supremamente elevada, o Siddha Purusha obterá todos os sentimentos transcendentais. Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj é o exemplo disso. Certo dia, algumas meninas atiraram pedras nele e lançaram-lhe insultos, mas ele reagiu pensando, ó Krishna, você é muito travesso, irei até sua mãe Yashoda e contarei a ela a traquinagem que você me faz. Ao ouvir isso, ela vai bater em você. Esse tipo de visão é muito elevada, porém é a visão real. Quando tivermos um tal tipo de visão, perceberemos que tudo é transcendental e não conseguiremos ver nada diante de nós como sendo mundano. Esse era o tipo de visão de Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj, de Srila Vansidas Babaji Maharaj, Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada e de nosso Srila Guru Maharaj. Não tenho dúvida de que no futuro obteremos essa visão pela misericórdia de Srila Guru Maharaj. Então tudo que acontece é perfeito. Não existe nada. Srila Acharya Maharaj, uma vez perguntaram para ele, um devoto perguntou na aula. O devoto perguntou na aula para Srila Acharya Maharaj se alguém podia fazer mal para você. Se era possível alguém fazer mal para você, como magia negra,
como macumba, enfim, como essas coisas que a gente ouve, que as pessoas fazem. Fazer um trabalho para fazer algo para você de mal. E Srila Maharaj falou, não, isso não é possível. Krishna não dá permissão para ninguém prejudicar ninguém. Ninguém pode fazer um trabalho para você, para te matar, para te prejudicar, você perder emprego ou qualquer prejuízo. Ninguém tem essa capacidade. Krishna não permite. Então o que acontece? Aquele que você acha que está fazendo o seu mal é perfeito. Ele está sendo usado para você cumprir seu karma. Ou é um teste? Como Srila Gorakshora Babaji Maharaj. Quando os garotos, as garotas atacavam pedras nele, insultavam ele, ele via que era Krishna que estava mandando aquelas crianças fazerem aquilo. Krishna estava por trás. Krishna está por trás de tudo. Tudo que acontece na nossa vida tem Krishna por trás. Através do nosso karma ou através de Maya nos testando. Mas é Krishna que está lá. Ninguém é mal. Aquela pessoa que está te fazendo, que você acha que está te fazendo mal, ele está fazendo você cumprir seu karma. Ou é Maya te testando. Ele está sendo usado através de Maya para te testar. Então não adianta reclamar. Tudo é perfeito, o ambiente é perfeito. Se você está numa situação que você acha que não é favorável, é a melhor coisa para você. Tudo é perfeito. Nós temos o livre-arbítrio, sim, de escolher o que é favorável e o que é desfavorável. Mas a sua vida está da forma perfeita. O ambiente é perfeito. Você mora num lugar perfeito, você tem a família perfeita, você é casado com uma pessoa perfeita, tudo é perfeito. Tudo é perfeito para você. Durante aquele período. De repente, se você casa com uma pessoa que você acha que não é perfeita, e é o seu karma, claro, estar com ela e ela estar com você, esse karma pode mudar. Não que o karma pode mudar, mas você já pode cumprir aquele karma e aí você se separa. Isso acontece. A pessoa vive com alguém que bate nela, enfim. Ela vai apanhar até o karma dela ser cumprido. De repente o karma acaba, aquele karma de apanhar do marido, ou de viver mal com o marido. E aí acaba o karma. Aquele tipo de karma. Então é assim que funciona. Por isso as pessoas se separam. Nada acontece por acaso. A separação também está ligada no karma. Aquele que se separa também está marcado. É o seu karma se separar. Tudo é o karma. Você ter filho ou não ter filho. Você viver 100 anos ou viver 10 anos. Tudo está planejado de acordo com a vida anterior. O que você fez na vida anterior, você vai ter que cumprir nessa vida. Então tudo é perfeito. Temos que ter essa visão. Tudo é perfeito. Deixa eu ver onde paramos aqui. Tem uma pergunta agora do devoto. Ele fala o seguinte: esse é o ano do jubileu de ouro do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Qual a nossa meditação e o humor de glorificação que devemos ter, especialmente nessa época? Srila Govinda Maharaj responde: na verdade, no começo, eu nem mesmo estava muito consciente do fato de que esse era o ano do jubileu de ouro, 50 anos da missão, né? Então, de repente, isso chamou a minha atenção e imediatamente pensei em meu Srila Guru Maharaj. Vi no caráter dele a glorificação que ele fez aos Vaishnavas, a Saparsada Mahaprabhu, ao Dan. Vimos como ele gostava muito de se ocupar
no serviço aos Sri Vaishnavas, ao Guru, a Shrimad Mahaprabhu, a Shri Shri Radha Krishna e a Navadvipan. Quando eu propunha algo desse tipo, ele ficava muito feliz e dava imediatamente sua permissão. Portanto, quando percebi que este era o ano do Jubileu de Ouro, pensei que se eu dissesse para Srila Guru Maharaj, este é o Jubileu Dourado e quero organizar um festival para comemorá-lo, todo mundo em todo o tipo de organização, seja empresa, instituição ou o que quer que seja, comemora um jubileu dourado como um ano tradicionalmente festivo. Agora está chegando o ano do Jubileu de Ouro do nosso Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E, portanto, também desejo fazer algum tipo de comemoração especial. Sei que ele ficaria muito contente e permitiria. Ele não só permitiria, mas ainda se eu solicitasse que escrevesse um artigo para uma publicação comemorativa do Jubileu Dourado, ele, embora incapaz de enxergar ou escrever, gravaria algumas palavras. Sinto isso intensamente. Então, Srila Siddhar Maharaj ficaria muito feliz com a comemoração do Jubileu de Ouro, 50 anos da missão, a comemoração. E, como diz Srila Govinda Maharaj, ele não conseguia mais enxergar, ele não conseguia mais escrever, mas ele gravaria algo para ser publicado. Então, ele ficava muito feliz em comemorar isso. Ele tinha determinação, mas ele tinha isso de glorificar o Mati, glorificar os Vaishnavas, glorificar o Mahaprabhu. Então, o Dança Sagrada é um lugar muito especial. Toda vez que eu queria começar um novo programa de Seva, eu sempre perguntava primeiro a Srila Guru Maharaj para ver se ele ficava contente ou não. Porém, ele nunca dava uma resposta negativa. Sua resposta era sempre afirmativa. Quisesse eu ir a Badrikashiram ou a Bamesvaram para o serviço de Shrimad Mahaprabhu, ele sempre permitia. Portanto, quando me veio a inspiração de fazer alguns programas extras de glorificação e celebração durante este ano do Jubileu de Ouro, pensei, sim, devo tentar. Pensei até mesmo que se tinha de publicar algo. Dessa forma, preparei-me e comecei. Agora, vejo que todos ficaram muito entusiasmados com os festivais do ano do Jubileu Dourado. E, portanto, me sinto cada vez mais feliz. Neste ano, já aconteceram muitas coisas em comemoração ao Jubileu de Ouro e muitas outras atividades
mundiais foram planejadas e implementadas. Na verdade, muitas vezes precisa-se de uma ocasião para a rápida manifestação do serviço. Assim, em comemoração ao nosso ano do Jubileu de Ouro, precisamos servir energia quádrupla. Então, Srila Govinda Maharaj falou que no ano lá do Jubileu de Ouro, vários países estavam fazendo já, mas era necessário ter 4 vezes mais energia para fazer realmente um festival adequado. Temos que dobrar a energia, quadruplicar a energia. Isso acontece no dia de Ekadashi também. Temos que dobrar, quadruplicar a energia para o serviço. Isso acontece no mês de Kartik, no último mês de Chaturmasya. Temos que quadruplicar o serviço, duplicar o serviço para servir Deus, porque Deus aceita mais. Então, ele fica muito feliz. Guru Maharaj também ficou muito feliz com essa comemoração do Jubileu de Ouro. Todo ano, os devotos ocidentais se ocupam com entusiasmo em algum serviço de maratona devocional. Aqui também faremos serviço de entrega rápida. Tentaremos fazer o máximo possível e de muitas maneiras para o serviço. A Shri Shri Guru Goranga Gandharva Govinda Sundar. Em seu livro Sri Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami enumerou 64 tipos de serviço. Srimad Mahaprabhu condensou-os em apenas 5. Amanhã vamos continuar a leitura, então. Quais são os 5 tipos de serviço principal que devemos fazer? São 64 Bhaktiyangas. Mahaprabhu condensou eles em 5 principais. Então amanhã vamos começar com essa leitura de quais são os 5 principais. Continuando a leitura do livro. Vamos ver quem está conosco aqui no Facebook. Depois vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Temos aqui conosco assistindo no Facebook hoje o Vrajaraja Prabhu, o Vijayaksha Prabhu, Maria Salazar, Arjuna Krishna Prabhu, Malini Devidasi e Gora Nataraja Prabhu. Depois eu olho quem está no Instagram e vamos então agora cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Shri
noite às 19 horas continuaremos com o programa. À noite a leitura das aulas de Silachar Maharaj. Dandavat Pranam a todos, um bom dia. Até a noite. Vamos ver quem está no Instagram. Temos aqui hoje no Instagram a Dalva. Somente a Dalva conosco hoje. Então, bom dia, até a noite.